1 João capítulo 2, versículo 14, diz: Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vós ou em vocês, e vocês já venceram o maligno. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, mais uma vez eu oro e peço que o Senhor fale em cada coração, conforme a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Deus nos escreveu jovens, Deus te escreveu jovens nessa noite, jovem, porque vocês são fortes, amém? E essa força está falando sim da juventude, não da força física de um halterofilista, né? Não de uma força muscular, não de uma força de um fisiculturista, sei lá como se fala essas coisas, não de uma força de uma pessoa que levanta pesos, mas a força da juventude é que na juventude nós temos uma energia, né? Um vigor, sonhos, projetos que começam a nascer na nossa vida. Só que nós precisamos entender que quando nós somos jovens, nem todos os jovens têm o privilégio de nascer em uma família evangélica. Evangélico é aquele que segue os evangelhos. Eu tenho repetido isso, não se envergonhe de dizer que é evangélico. Porque ao mesmo tempo que a igreja nos últimos 20 anos teve um crescimento expansivo, ao meu entendimento, cresceu uma igreja fraca e não fortalecida no Senhor. Por quê? Vou explicar nessa noite. Porque eles têm o vigor, mas a palavra não está permanecendo, não permaneceu, como a Bíblia diz aqui. A palavra de Deus permanece em vocês. O que nos faz prevalecer e vencer qualquer situação, jovens, é se a palavra de Deus estiver no nosso coração, permanecer na nossa vida. Por isso o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Quando eu digo que não devemos nos envergonhar de dizer que somos evangélicos, porque um monte de gente ficou: eu não sou evangélico, eu sou cristão. Evangélico é aquele que segue os evangelhos. Nem todo cristão segue o evangelho, nem todo aquele que se diz cristão. Ninguém está dizendo que o evangélico é perfeito, mas pegar os erros que muitos evangélicos, talvez muitos denominados artistas, gospel, e gospel é o evangélico americano, gospel é evangelho, e tem pessoa que fala: eu vivo pelo evangelho. Não é porque o que as pessoas fazem de mau uso que vai mudar aquilo que nós somos na palavra. O evangelho é o poder de Deus, e sem o evangelho na nossa vida, nós não prevalecemos, porque sem o evangelho o inimigo acha espaço na nossa vida. Então todo o capítulo 2 de João vai falar de um Jesus que é o nosso advogado, que nos dá o mandamento, e de uma vitória sobre o maligno. Mas para isso vai dizer que nós não devemos amar o mundo. E aí vem e diz isso que é tão maravilhoso: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, vocês não desanimam fácil. Talvez a geração que nós estamos vivendo, o inimigo ele conseguiu achar espaço de desânimo, que
geração passada não tinha uma taxa tão alta de depressão entre jovens, sabia? Não tinha uma taxa tão alta como se tem hoje. Porque os jovens eram fortalecidos, aqueles que quando iam para a igreja, pela palavra e conheciam a palavra. E aí aquilo que eu estava dizendo, o Espírito Santo, que nos convence do pecado e do mundo, como que ele vai nos convencer? Por meio da palavra de Deus. No momento que nós estamos ou ficarmos frios na fé, o Espírito Santo, ou no momento que vier a tentação, o Espírito Santo vai nos trazer a palavra. Ele vai nos trazer a palavra que está lá guardada no coração, que o salmista disse. E isso vai nos fortalecer. Por isso a importância da palavra aí, quando eu digo que esta última geração da igreja agora tem sido fraca, porque é muito entretenimento e pouco busca da palavra, pouco desenvolvimento da palavra. E eu não tenho nada contra, não todos os entretenimentos, né? Porque tem cada coisa também. Mas a gente fala, eu gosto de um acampamento, um retiro espiritual. Nós gostamos, nós promovemos eventos. A gente vai ter a Noite do Talento, né? Dos Jovens Talento, aí o mês que vem. É disso que eu estou falando. Mas se tudo que nós fizermos, nós só fizermos por fazer, só vem para a igreja, canta, só vem para a igreja, toca, só vem para a igreja e vai embora, mas se vocês deixarem a palavra de Deus de lado da vida de vocês, vocês vão ficar fracos. Qualquer um de nós, até os adultos. Mas principalmente os jovens. Por quê? Porque o mundo vai oferecer um monte de coisa para os jovens, para tirar ele da presença de Deus. Muitos pais não entendem isso. Tem pai que às vezes fica colocando empecilho do jovem vir para a igreja. Mas não coloca empecilho se o jovem já tem 14, 15 anos, vai para o shopping sozinho, encontra, sabe-se lá com quem lá. Eu não sei, que eu nunca mais fui de sexta-feira assim à noite, eu não vou no shopping, como diz, passear nesse sentido há muito tempo. Quando eu vou no shopping é de dia, ou se eu vou à noite, quando às vezes já saí de um culto e lá jantar, mas não para. Mas de sexta-feira lá virava uma bagunça de jovens. Dava até briga um tempo atrás. Não sei como está agora, misericórdia. Mas muitos pais não se importam muitas vezes se os filhos vão para algumas festas por aí mundana, mas a igreja era para ser um incentivo. Estar num culto de jovens, participar. E aí, jovens, vocês que estão, vocês precisam começar a buscar a palavra de Deus, aprender a amar a palavra de Deus. Não é só estarmos na igreja. Claro que tudo que nós fazemos aqui nos move. É muito bom louvar, é muito bom cantar, é muito bom tocar, é muito bom adorar. Mas nós precisamos ter princípios. Uma coisa que nós ensinamos, que eu prezo na Igreja Ministério da Glória de Deus, é pelos princípios. Os princípios do quê? Da palavra. Da palavra de Deus. Se nós formos pegar uma porcentagem da juventude hoje que, como diz o ditado, que lê a palavra de Deus sozinho em casa, e ninguém, não é que o pastor aqui vai perguntar, mas se formos pegar uma porcentagem e eles falarem a verdade, não, pastor, eu leio a palavra de Deus todo dia, meu pai e minha mãe não precisam me pedir. Se nós formos pegar essa porcentagem, ela é bem pouca. E pode ter certeza. Se adultos já não leem, mas se vocês jovens, desde o princípio, já começam, vocês vão se fortalecer na palavra de Deus. Eu falei com meu filho esses dias, chamei ele para ler um versículo. Eu que ensinei o Vinícius a ler, antes dele ir para a escola, antes dele ir para o infantil.
infantil lá com 3 anos, 3 para 4 anos que ele já foi. Eu ensinei ele a ler, sabe como? Com a Bíblia, que é uma Bíblia infantil de criança. E eu pegava letra por letra da Bíblia e ensinando ele a ler. De 3 para 4 anos ele já sabia ler tudo. Quando ele entrou no infantil ele já sabia ler. Até os 6 para 7 anos, mais ou menos 6 anos, sempre lendo com ele todo dia antes de dormir. Só que eu falei para ele, agora é você que tem que desenvolver isso. Eu não estou dizendo que os pais, eu sei que talvez é bom até que os pais chamem, leem mais. Às vezes a gente chama, o que significa isso daqui? Mas vocês têm que ter esse desejo, quererem isso na vida de vocês. Porque João está dizendo, a palavra de Deus permanece em vocês e já venceram o maligno. Se a palavra de Deus permanecer na vida de vocês, vocês vão vencer o maligno. Cada um de nós vamos vencer. E olha o que diz no versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa aqui é a parte mais difícil de sermos cristãos, de sermos evangélicos, né? As pessoas zombam da palavra evangélica. Eu não tenho vergonha de uma dizer, o evangelho é o poder de Deus. Não me envergonhe do evangelho. Não amar o mundo. Por que Deus não fala para nós não amarmos o mundo, se nós vivemos no mundo, se tem coisas no mundo que a gente vive, que a gente faz? No versículo 16 ele responde. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando o pai e a mãe de vocês chamam vocês a atenção, porque algum vai lá e copia um palavrão de um colega que fala lá na escola, ou de um vídeo que diz, ou talvez não seja nem um palavrão, mas uma palavra torpe, é porque esse tipo de palavra não vem de Deus, não vem do Pai, não procede do Pai. Nós, como pessoas de Deus, precisamos sim ter um linguajar diferente. É importante sim que vejam lá na escola que você é diferente. Você não pode ter medo. Você não pode sentir vergonha, jovem, se a pessoa lá na escola fala, ah, mas você é evangélico, olha lá o evangélico. Não. Deve ser honra para a vida de vocês, sabia? Deve ser honra. Deve ser honra para a vida de vocês. Não, vocês têm que se honrar daquilo que vocês praticam a fé de vocês. Mas seria honroso quando alguém chega, olha lá, com muita honra. Se uma pessoa chega para mim, olha lá o pastor, graças a Deus, com muita honra, para mim é uma honra pastorear. Eu lembro que alguns meninos, quando o Vinícius, um pouco menor na escola, tinha uns colegas dele, eu vi eu sei que ele nem entendia que era por isso, mas os meninos já tinham vindo na igreja, e no começo da primeira série, segunda série, em vez de chamar ele por nome, eles falavam, olha lá o filho do pastor, olha o filho do pastor. E o Vinícius ficava meio incomodado com isso. Mas não precisa incomodar. Não é honra para você ser filho do pastor? Não é desonra, só que cada uma vez quer chamar pelo nome. Mas não era que eles queriam chamar. É porque eles me conheciam, não sabem, meu nome é o filho do pastor. Né? Só que tem os dois contextos, não é? Tem as pessoas que, por exemplo, se o meu filho bagunçar lá, ele vai falar, olha lá o filho do pastor. Da mesma forma, vai falar, olha lá o crente. Olha lá o evangélico. Olha lá o Vitinho que toca lá na igreja. Toca guitarra. É. Tá vendo lá? Como que ele é na escola?
O mundo nos julga assim, não adianta a gente querer correr disso, nem ficar com medo. Ah, pastor, eu estou depressivo, porque lá na escola falaram para mim, ô Cauã, você que toca guitarra lá. Deveríamos dizer, graças a Deus, com muita honra. É um privilégio. Sabe por quê? Porque o mundo não se envergonha de demonstrar aquilo que eles são. Passou aí o Halloween, né? O mundo não se envergonha de demonstrar o que eles gostam. Eu sei que todo mundo vai dizer, mas é só uma festa, é só uma coisa. E tudo é sempre assim, é só uma moda. Cuidado com as modas. Nem todas elas vão servir para nós, sabia? Infelizmente, eu tenho que te dizer, ou felizmente. Porque o cristão é diferente. Vocês têm a palavra, nós temos um modelo de vida. Só que há algo diferente para a nossa vida. Aqueles que servem a Cristo e que se entregam a Ele, tem os seus nomes escritos no livro da vida. O apóstolo João, os relatos bíblicos dizem que ele era novo quando Jesus chamou ele. Não sabemos exatamente a idade, mas ele era jovem. Ele era jovem. Nós temos na Bíblia exemplos de muitos jovens. Eu estou escrevendo lá e agora publicando também em vídeo, né? O estudo que nós tivemos esse ano, os jovens influentes da Bíblia. Já falei sobre José, já falei sobre Samuel, eu acho que publicar ainda, não sei se eu já falei sobre Davi, eu não lembro. Mas tem vários. Se a gente for parar para pensar, eles jovens, né? Pensa me veio à memória agora aquela jovem, evangelista Patrícia ministrou esses dias aqui, a serva de Naamã, que foi levada, né? A menina que tinha lá. Foi ela que deu a palavra. Eu não me lembro agora o nome dela, me fugiu a memória, eu nem sei se a Bíblia cita o nome dela. Mas foi ela que falou para Naamã, vai lá, porque lá na nossa terra tem profeta. Foi uma jovem que deu a palavra para o general. Não foi mais ninguém. Então tem muitas pessoas na Bíblia que foram usados jovens, porque foram jovens diferentes. Sabe por que Maria foi escolhida por Deus para dar a luz a Jesus? Porque ela foi uma jovem diferente de todas as outras. Nós evangélicos não cultuamos a Maria, não cultuamos a Paulo, não cultuamos a João, cultuamos a Cristo. Mas não deixamos de falar da importância do que eles fizeram. E a Bíblia sobre Maria, a Bíblia fala: bendita, bem-aventurada és tu entre as mulheres. Ela foi escolhida porque ela era diferente, com certeza diferente. E nós? Será que cada um de nós, o que Deus vai ver de diferente na nossa vida para servirmos a Ele? Para Ele nos usar. Como Ele usou Davi. Porque Davi, nós só lembramos de Davi de algumas cenas, né? Só falam de Davi de duas coisas: derrotando Golias e adúltero. Mas não falam da juventude de Davi. Antes de derrotar Golias, Davi era um jovem que tocava sua harpa, enquanto estava descansando dos cuidados das ovelhas do pai dele. Era um jovem que trabalhava para ajudar o pai dele, ficava lá no campo cuidando das ovelhas, e o Espírito Santo de Deus já estava lá com ele, porque quando veio o leão e o urso, ele matou o leão e o urso, foi lá no pasto. Um menino. Era um menino. E matou o leão e o urso. Depois, Davi foi ungido. Depois, Davi
derrotou o gigante. Davi vai se tornar rei depois. Mas e a juventude de Davi? Ele era diferente. E Deus escolheu ele porque ele era um jovem diferente. E nós precisamos pensar nisso. Ninguém é perfeito. Mas se Deus escolhe as pessoas, se olharmos na Bíblia, Ele olha sim qualificações. Ele olha sim pessoas que são diferentes, que são dedicadas em alguma coisa. Se você for um jovem relaxado, se nós formos pessoas relaxadas na fé, às vezes a gente fala tudo ao contrário. A gente tem umas coisas no meio da igreja. É esses que Deus gosta de usar. O baderneiro. Ele pode, ele faz. Ele transforma. Claro que ele faz, é testemunho. Mas não é para você falar, eu vou badernar e depois Deus vai me usar. Não, 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 não. Deus gosta de usar aqueles que se dispõem, aqueles que amam. Se olharmos para a vida de todos eles, eram pessoas que extremamente dedicados. Tinham falhas, tinham erro, muitos falharam, assim como eu. Gostaria talvez de desde cedo, eu sempre falo, vocês que são jovens, adolescentes, vocês têm um privilégio que vocês nem sabem o quanto, de estar na casa de Deus, de estar aprendendo, de já estar ministrando ao Senhor. Então tem que levar isso com integridade. E nós temos que ser mais, e daqui para frente a gente vai ser mais, pegar mais no pé de vocês ainda. Porque quem não pega no pé é aquele que quer te ver de qualquer jeito. Pegar no pé que eu digo não é que está brigando, é está ensinando. O pai que não ensina é porque ele não está nem aí do jeito que o filho vai viver. Mas aquele pai que corrige, quando o filho está cometendo erro, ele fala, filho, não é desse jeito aí. Os pastores é do mesmo jeito. Eu não posso simplesmente ver vocês aqui e falar, continua. Eu lembrei do outro lá. Continue. Não é? Continua tocando de qualquer jeito. Continua cantando de qualquer jeito. Deus não está nem aí. Deus só está olhando para o coração. Deus está olhando para o coração. Mas quem tem um coração verdadeiro não vive de qualquer jeito. Não quer viver de qualquer jeito. Não quer fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Não quer cantar de qualquer jeito. Não quer tocar de qualquer jeito. Quer fazer o melhor para o Senhor. Deus escolheu Davi, pastor, mas Deus nunca me escolheu. Irmãos, nós não sabemos os planos de Deus. Eu também queria ser só cantor. Não é que é só, não é só, é importante para Deus. Quando eu digo só, que eu não estava pensando em outra coisa a mais, um chamado a mais. 15 anos, 20 anos atrás, para mim só ser de novo só ser, né? Não que seja só. Mas para mim, uma única função que eu quero dizer na igreja, ministro de louvor, já é muito importante, mas o Senhor chamou como pastor. E eu aceitei. E a partir do momento que eu aceitei, é um compromisso com Deus que não é brincadeira. Vai exigir cada vez mais. Então nós temos que fazer as coisas bem feitas para Deus. Temos que fazer bem feito. Na Igreja Ministério da Glória de Deus, nem todo mundo gosta, às vezes, de servir a Deus conosco. Muita gente que vem para cá, ou muita gente que não fica, porque as pessoas não querem compromisso. Eu quero ser do louvor, quero ser do diaconato, disso, daquilo, mas não quer participar de culto, não quer participar de ensaio, não quer participar de escola bíblica, quer vir quando der. Quando der, eu vou. Então, quando der, você participa. A partir de hoje. Tem que agir assim, não é? Quando der eu vou. Então, quando Deus deixar, você vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque as coisas têm que ser com seriedade. As coisas têm que ser da melhor forma. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós não podemos querer ter, como diz, o privilégio que o outro tem, mas não pagar o preço. Não é? Não pode ser. Pastor, eu quero ser do louvor. Então, para ser do louvor,
você precisa ensaiar. Se for músico, precisa estudar música. A gente precisa estudar. Principalmente a instrumentista, estuda. Principalmente quem é novo, estuda. Eu estudo, eu tenho que estudar e o pastor tem que estudar e vocês não. Eu estudo música, continuo estudando. Foi o dom que Deus pôs na minha mão. Eu tenho que estudar música e Bíblia direto. Vocês não. Ah, pastor, eu toco. Não, estude. Ache um tempo. Assista vídeos de conteúdo que ensina música. Não fica lá, como eu não tenho nem TikTok, mas fica nas dancinhas do TikTok, nas bestagens que aparece, falo meu filho, que aparece no shorts, né? Shorts é pequeno, nos vídeos curtos, né? Dos rios. É tanta bestagem que aparece lá. Eu sei que ninguém é perfeito, mas você vai falar, você viu algum vídeo de música hoje? Não me respondam, jovens, né? Mas tem que começar a procurar isso. O dom de vocês. É difícil o dia, a pastora está aí, ela sabe disso, meu filho também. Eu não me lembro nem que último dia que eu passei um dia sem ver um vídeo que ensine alguma coisa sobre música. Todo dia eu busco por alguma coisa que ensina sobre música, sobre os estudos de música e de áudio. Todos os dias. Assim como todos os dias eu procuro estudar algo da palavra de Deus. Não estou falando para me orgulhar. Tem mais de 20 anos que eu sirvo ao Senhor. E no primeiro dia após eu entregar a minha vida para Jesus, foi a primeira coisa que eu fui fazer. Procurar uma Bíblia, eu falei, eu preciso começar a estudar isso, porque eu quero conhecer. Você sabe por que eu comecei a pegar o amor por ler a Bíblia? Eu falei, eu quero conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou me dedicando a servir. Eu não quero ser como as pessoas por aí. Você serve, por que o ser humano serve tanta coisa nesse mundo? Porque eles nem conhecem. Né? Vai, qualquer forma. Tantos deuses, tantas coisas, eu conheço daquele jeito. Eu falo para a pastora, é triste ver pessoas que um dia estiveram no Evangelho e hoje estão cultuando coisas malignas. Eu falo, não, essa pessoa esteve na igreja, mas não no Evangelho. Porque uma pessoa que esteve no Evangelho, mesmo fora dele, eu não estou falando da pessoa andar no mundo, da pessoa estar desviado, estar bebendo, não é disso que eu estou falando. Estou falando da pessoa estar seguindo seitas malignas, sendo que um dia já foi obreiro numa igreja. A pessoa não deixou o evangelho entrar. Talvez vinha só na igreja, por vir, para olhar os outros, para cutucar, para falar mal. Porque uma pessoa que entregou a vida para Jesus ou do evangelho, quando ela cai, ou quando ela está longe, o filho pródigo, quando estava longe, na maior dificuldade, ele lembrou da casa do pai. A pessoa lembra, lá na igreja, às vezes não vai falar. Lá na casa de às vezes não vai falar. Eu me batizei com 22 anos, mas as minhas irmãs iam na igreja. As minhas irmãs já iam na igreja, depois que minha mãe morreu. E eu via elas ir, de vez em quando eu ia com elas, e Jesus me chamou assim, em cima do palco, cantando. Não foi aqui que eu te chamei, né, Denival, para cantar? E aí? Será que não? Deus fala, irmãos. Se Deus fala com alguém que ainda não desceu as águas, quanto mais alguém que já desceu as águas, que já foi chamado. Eu acredito que uma pessoa que já desceu as águas, quando ela está longe, se ela conheceu verdadeiramente a Deus, tem sempre uma voz, tem sempre um chamado, algo batendo na porta. É como se estivesse dizendo, você precisa voltar. Tem uma mensagem do bispo T.D. Jakes que ele diz, diga ao Pai, eu voltei. Porque é isso que está no coração. Então, jovens,
nós devemos ter isso no nosso coração, o amor por conhecer a palavra de Deus, porque é a única forma de vocês não serem enganados. Porque quando você conhece algo, você não vai ser enganado. Amém? Você não vai ser enganado. Porque você conhece a verdade. Você pode até ser levado pela tentação. Crente que conhece a palavra, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó. Crente que conhece a palavra também cai na tentação. Só que ele não cai enganado, não. Ele cai pela fraqueza espiritual. Ele vai chegar para Deus, Senhor, que nem Eva chegou, Adão, a serpente me enganou. Eles não tinham palavra ainda, só tinha a lei que Deus tinha dado. Como assim te enganou? Eu não falei que não era para vocês comer? Né? Quando nós conhecemos a palavra, o crente que conhece a palavra, ele nunca cai enganado. Ele cai pela fraqueza espiritual. Por que se torna fraco? Porque vai deixando a palavra de lado, não guarda no coração, porque só vamos ser fortes, como João falou, se a palavra permanecer em nós. Aí nós vamos vencer o maligno. Porque o maligno nunca deixa de estar tentando. Ele nunca deixa de tentar. Por que será que José foi vencedor? Um jovem vencedor. Agora deixa eu dizer algo para você. José no Egito, José tinha a Bíblia? Hã? Não, né? José tinha a Bíblia para ler, jovens? Você acha que José acordava? Deixa eu pegar a palavra aqui. Não tinha Bíblia na época de José. Porque foi Moisés que escreveu depois. Como que José se tornou íntegro? Ele guardou os ensinos que o pai dele deu, né? Não tinha Bíblia naquela época. Não é assim? Não. Depois a Bíblia veio sendo escrita e eles tiveram. E nós temos, né? Nós guardamos. Se o jovem fica bravo só da mãe mandar lavar a louça, muito pior que mandar ler a Bíblia. Lava essa louça. Deixa eu contar algo para vocês. O momento bom de aprender as coisas na hora que está lavando louça. O pastor lava a louça também em casa. Eu falo para o Vinícius, não é só você não. Às vezes eu lavo de manhã. Tá... Quando você está lá lavando, você coloca um vídeo, uma Bíblia para ir ouvindo. Nosso pastor, o senhor também é biruta. Não é, tem que ser assim. Se a gente não for assim, irmãos, eu gosto muito de ouvir quando Alexandre prega. Se não for assim, o diabo derruba a gente. Se a gente não tiver como desligado, né? Se você se desligar da palavra, o diabo te passa a rasteira, né? Falar que nem o desenho lá, ele te passa o lápis. Te passa o lápis. Ou a borracha, né? Te apagando do livro da vida, o que é pior. O que é pior. Mas se você estiver firme, você sendo forte, a palavra de Deus no seu coração, o que a Bíblia diz? Já venceste o maligno. Já venceste o maligno. Já estou encerrando, veja bem. Jesus venceu o mundo, a Bíblia diz, não diz? E tem gente que fala assim, Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer também. É assim que está escrito? Não. Mas é assim que está escrito, ó, a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Jesus venceu primeiro. Mas quando eu pego a palavra de Deus e começo a trazer para a minha vida, e eu aplico ela na minha vida, já venceste o maligno. Cutuca o jovem do seu lado. Vou cutucar o Cauã que está mais perto. Já venceste o maligno. Amém, Cauã?
Ah, pastor, mas o Satanás está me rodeando, o senhor não sabe. O senhor nem sabe, pastor, as tentações que ele traz. Sei. Talvez não saiba a que você passa, mas eu sei que ele é ardiloso para isso. Só que quando ele vier, corre lá para a Bíblia. Corre lá para a palavra. Vai lá e pega um vídeo, coloca. Vai lá e coloca um louvor. E aí você fala, já venceste o maligno. Porque se você não pôr, ou se você não ir buscar, ele vai ficar lá. O que está faltando aí? Será que, às vezes eu começo a imaginar, será quantas, a Bíblia fala que tinha as qualidades de árvores frutíferas no jardim, né? Por que será que Dona Eva foi comer aquela? Será que ela já estava enjoada de comer os outros frutos? Sabe? Todo dia a mesma comida. Tem quem aguenta, pastor? Pelo amor de Deus. Lá em casa a coisa está difícil, é só arroz e feijão. Né? Será que é essa conversa no jardim, né? Eu brincando, né? Conjecturando. De repente a serpente veio toda ardilosa, né? E aí Eva, já comeu hoje? Você já comeu, Eva? Não, tá com fome? Olha que fruto bonito. Você nunca comeu aquele. É assim que o diabo age, né? Ele começa a chamar você para experimentar o que você nunca experimentou. Só que aquilo que você nunca experimentou, se não é da vontade de Deus, vai trazer problema, vai trazer tristeza, vai trazer agonia, vai trazer desconforto. Então, a palavra de Deus, ela é um alimento. E é muito engraçado que a tentação de Eva foi um alimento, a tentação de Jesus foi um alimento. Mas por que fala do alimento? Pelo desejo. Porque a palavra de Deus é um alimento que nos fortalece para qualquer outro tipo de desejo. Só que se ela não estiver em nós, se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, saciados da palavra de Deus, tem jeito. Lembram vocês que estavam lá no casamento do Pedro e da Cristina, onde que eu falei? Isso está no meu livro, né? Está no meu livro. Faz parte do livro o versículo, mas lá de Cantares, Salomão diz: eu sou do meu amado e ele sente saudade de mim. Ah, tá bonito, o Pedro e a Cristina casou de novo, é fácil ter saudade. Quero ver depois que já tem quantos anos, Patrícia? 22 anos, Patrícia e Alexandre, se tem saudade, né? Ele está dirigindo, oh meu Deus, guarda lá, meu marido, saudade dele. Quero ver se tem 17 anos, igual o pastor e a pastora. Se ela está lá, nossa, que pastor homem chato, pega no meu pé, enche a paciência. É pastor Marco. Quantos anos, pastor? 12 vai fazer. Quando está novo, a saudade, né? Com o passar do tempo, quantos, Bima? Estou entregando vocês. 15, olha lá. Já, todos nós aqui casados, já é um tempo que a saudade já começa a ficar meio de lado. Se não tomarmos cuidado, né? Vira importúnio. Vira importúnio. Com o passar do tempo na casa de Deus, se nós, atente para isso, não sentirmos saudades da palavra de Deus, de ler ela todo dia. Sabe, se você não leu, como eu disse, você já, pelo amor de Deus, Senhor, não li a tua palavra hoje. Oh, meu Deus. Você tem que se sentir incomodado.
porque ela está te dando saudade. Ô Senhor, faltei no culto de jovens, faltei no culto de domingo. Porque a partir do momento que você não sente mais saudade, você falta do culto, está nem aí, você não leu a Bíblia aquele dia, você não está nem aí, você fala, só mais um. A pessoa pode não estar percebendo, mas o diabo já está, minando. Porque, irmãos, vou dizer algo para você. Não adianta, eu sou pastor, nós somos pastores, nós nos acostumamos, aquilo parece que tem que estar na nossa vida. Não estou falando que quem vem ao culto todo dia é mais santo, melhor do que o outro. Não, não é isso. Mas se nós não sentimos mais aquele o primeiro amor está se esfriando. Porque no começo a gente queria, né? Então, finalizando, e eu chamo o Ministério de Louvor, jovens, aqui mais uma vez, para nós cantarmos um louvor. João disse: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e já venceste o maligno. Tem que ter saudade, né?